Interrompemos nossa programação deste canal para falar sobre um assunto que é um dos assuntos mais falados ultimamente nessa internet de meu Deus, casamento às cegas. Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Se você caiu aqui de paraquedas por causa do assunto, que hoje nós vamos falar sobre o reality show Casamento às Cegas, esse canal trata de comportamento humano, fala de casamento, fala de estudo bíblico, fala principalmente de temperamento, a teoria dos temperamentos. Fica aqui que a gente vai fazer uma análise. Eu sou analista comportamental e eu vou analisar o comportamento dos jogadores desse reality que é o Casamento às Cegas, de uma maneira, pode ser que seja bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aí na internet, mas eu achei pertinente, de acordo com os assuntos que nós falamos aqui neste canal. Eu vou fazer uma análise, gente. Quero deixar já bem claro aqui que não é julgando as pessoas, mas analisando o comportamento delas e a persona que elas representaram nesse reality show. Porque assim, eu não tô dizendo que eles fingiram ser pessoas que não eram, não, muito pelo contrário, eu acho que tinha bastante verdade ali. Só que a partir do momento que você tem a consciência de que está sendo filmado, de que tem uma câmera ligada, você desenvolve um papel não 100% do que você faz quando não tem câmeras ligadas. Tanto é que uma das reclamações de uma das participantes com relação ao seu noivo era essa, tá? Então eu vou tentar lembrar o nome das pessoas, não fiz cola, não fiz nada, simplesmente liguei a câmera nesse jeitão freestyle que vocês já estão acostumados. Para quem já é inscrito no meu canal, aliás, se você não é inscrito, já dá o seu like e já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando a gente tem vídeo novo nesse canal, tá bom? E no mais, vamos começar. Eu gostaria muito que vocês fizessem comentários aqui embaixo, se vocês assistiram, o que vocês acharam, o que vocês acharam do que eu falei. Já quero dizer que ofensas são inaceitáveis neste canal, que é meu, que é a minha casa, que eu, como dizer assim, recebo as visitas educadas, tá bom? Vamos lá então, queridos. Primeiro casal que eu quero falar é sobre a Carol e o Hudson. Então, eu quero não falar sobre toda a trajetória deles, não, mas a partir do momento em que eles começaram a conviver. Eu achei, assim, que eles têm tudo a ver, tem tudo para dar certo, mas no começo, logo assim, nas primeiras cenas, onde ela teve aquele comportamento com relação ao garçom que serviu a ele primeiro o vinho, tá? Independente de regra, porque geralmente quem escolhe o vinho que o garçom vem e oferece para experimentar. Muitas vezes já aconteceu do garçom oferecer para mim, porque fui eu que escolhi o vinho. Então, gente, tem nada de machismo ou nada disso, mas o que eu percebi? Que a luta dela, aquilo que ela acredita, a militância dela sobrepôs o momento feliz em que ela estava vivendo com aquele que escolheu viver com ela para o resto da vida. Então, naquele momento ela estava tão tensa e tão preocupada em mostrar a militância dela e se garantir na militância dela, que ela teve essa atitude que ele mesmo depois chamou de arrogante. Ele ficou um pouco assustado com a atitude dela. Mas depois a gente vê que ela foi se soltando. Ela é uma pessoa de opinião forte, que tem os ideais dela, as lutas dela, inclusive
muito interessante isso, muito bom, muito legal da parte dela, né? E depois, quando ela foi relaxando e foi vendo que ele é um cara muito legal e disposto a ter paciência com as dificuldades dela, ela foi dando uma amenizada e foi se soltando mais e tudo fluiu aparentemente. Eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, vamos falar de Ana e Chay. Gente, assim, vou dar a minha opinião aqui, né? Como eu já falei no início do vídeo, o canal é meu, é a minha casa. Eu dou a minha opinião como se eu estivesse conversando, falando com os amigos. Cada um tem a sua opinião, nós devemos respeitar a opinião de todos. Não somos obrigados a concordar, mas devemos respeitar. Olha só. O que eu acho desse casal? Esse casal tinha tudo para dar certo. Porém, eu acredito que a expectativa que ela gerou nele foi tão ilusória que ela se decepcionou. Assim como, gente, já várias vezes eu falei, né, através dos meus canais, outro dia eu falei isso no meu Instagram, eu fui comer num restaurante que eu queria muito, eu gerei tanta expectativa naquele restaurante que eu acabei me decepcionando com o prato. Mas por quê? Porque o restaurante é ruim? Não, o restaurante é super bem falado, inclusive. Mas eu coloquei tanta expectativa naquele restaurante que eu me decepcionei com o prato. E a culpa é toda minha. Culpa pode ser uma palavra muito forte, mas a responsabilidade é minha, sabe? Então, assim, eu acho que se ela tivesse sido mais compreensiva com relação à cultura dele, porque ele vem de uma cultura machista, né? E completamente diferente da nossa, e mesmo tendo vindo de uma cultura machista, eu achei que ele estava já super familiarizado com a cultura brasileira, sabe? Ele se esforçou bastante e poderia ter sido melhor o resultado. Só que aí no meio do caminho acabou sendo frustrado os planos de Ana. E ela não soube entender o lado dele. Então, por enquanto, eu não vou defender ele o tempo todo, tá, gente? Mas assim, eu acho que numa relação a responsabilidade é 50% de cada um. Porque assim, vamos cair na real, na vida real, no dia a dia, nesse Brasil de meu Deus, onde todo mundo tem que trabalhar muito para ter um conforto, porque não se tem conforto facilmente nesse país que a gente vive. Ele é um cara que o negócio, aparentemente, pelo que a gente via na ligação telefônica, dependia dele resolver. Então, assim, eles foram colocados naquele apartamento para viverem o dia a dia, a realidade da vida deles. E ele é um homem de negócios. Gente, vamos combinar comigo, independente do que você defende, do seu ideal, da sua militância. O cara trabalha, o negócio depende dele. Durante o dia, um super pepino para ele resolver. Ele ia falar, ai, não quero nem saber de nada, eu quero viver a vida loucamente com a Ana porque ela é a mulher da minha vida, então que se dane o meu trabalho. Não, gente, aquilo lá foi realmente um teste de fogo para você saber como seria no dia a dia mesmo da vida 2. Poxa vida, além de tudo, aparentemente, ele é preocupado em dar um conforto para aquelas pessoas que vão depender dele na vida que ele ia levar a partir dali. Entende o meu ponto? Então, assim, vamos cair na real um pouco, né? Algumas pessoas têm trabalhos que são mais flexíveis, que pode ser o caso dela. E algumas pessoas têm trabalhos, principalmente no comércio, que não é nada flexível. Não é 24 horas, mas naquele momento em que o comércio está aberto, ele precisa trabalhar. Então, né? Vamos cair na real um pouquinho, vamos pôr o pezinho no chão. Em contrapartida, ela muitas vezes apareceu ali nas edições que ela reclamava de que ele era uma pessoa no momento em que as câmeras estavam ligadas e que ele era outra pessoa no momento em que as câmeras estavam desligadas. Aí, minha filha, ponto para você. Porque se ele estava fingindo ser uma pessoa que ele não era,
sai fora. Sai fora, porque na hora que tudo desligar, na hora que o reality show acabar, a realidade mesmo vem, bate forte e aí é só você e ele. E aí não tem quem te defenda. Então, eu acho que se ela, nesse treinamento, vamos dizer assim, não suportou o jeito dele, a maneira dele de tratar as coisas, o ideal realmente foi falar o não ali antes de firmar qualquer compromisso diante dos homens e diante de Deus, certo? Certo. Agora vamos falar de Lício e... Como é o nome dela mesmo? Esqueci. Carol também? Não lembro. Eu acho que eles são, de todos, acho que o casal que mais está disposto a fazer dar certo. Ela apresentou alguns comportamentos de desconfiança, e aí entra muito o quê? Traço de caráter, entra muito temperamento. Ela tem um traço de caráter que é desconfiado e que fica em dúvida com relação ao outro, e ela tem medo de ser traída. Então, ela projetou nele isso e, por consequência, ela é ciumenta. Isso incomodou um pouco ele, mas é só um caso de ajuste. Eu acho que tem tudo para dar certo, muito legal. Agora vamos falar de Fernanda e Thiago. Gente, olha só. Na hora que a Fernanda tava em dúvida entre Thiago e Mark, o outro menino, eu tava torcendo para ela escolher o Thiago. Por quê? Eu fiquei com dó do Thiago, porque eu achei ele muito honesto, verdadeiro e apaixonado. Depois. Gente! Olha só. A internet tá metendo pau no menino porque ele é machista, porque ele é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu percebi nele, claro que foram atitudes machistas, claramente. Mas eu percebi uma coisa a mais. Ele tem uma coisa cultural arraigada nele que impede ele de enxergar as coisas de outra maneira. O olhar dele para o outro fica comprometido por conta da cultura dele, se é que vocês me entendem. Ele vem de um estado onde a cultura é imposta de uma maneira que aquilo fica incrustado na pessoa, se é que existe essa palavra, sabe? E impede ele de perceber certas coisas. E o mais interessante é que ela também vem de um estado que é assim. Só que ela é realmente, verdadeiramente, como ela mesma fez a propaganda e se denominou, alma livre. E ele quer pagar de alma livre, mas ele não tem alma livre, não. Ele tem alma presa. Ele tem alma presa nos valores culturais da onde ele nasceu e cresceu. Essa é a minha posição sobre ele. Joguei. Agora vamos falar do último, mas não menos importante, casal, que foi onde eu identifiquei mais problemas. Rodrigo e Daiane, ou Daiane e Rodrigo. DR, como ela mesma disse. Olha só, gente. É impressionante o que tá arraigado nas pessoas. É impressionante o que tá no inconsciente das pessoas. É impressionante o que tá no padrão de comportamento das pessoas. Sabe o que eu achei mais interessante? É que mesmo sem eles se verem, eles se atraíram da pior forma e como muitos casais se atraem. Relacionamentos que tem tudo para dar errado.
relacionamentos que tem tudo para serem relacionamentos abusivos, relacionamentos em que tem tudo para um cara egoísta e uma menina carente se atraírem. Gente, isso eu penso que é o estereótipo dos jovens, pelo menos desse Brasil aqui. Porque assim, eles não se viram, o que faz muita diferença, porque ela, na aparência, ela carrega um estereótipo, certo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, que eu sei. E ele, por sua vez, também. Na fala dele, ele solta coisas nítidas de homens daquele padrão. Vou falar uma coisa bem feia aqui, mas que virou uma gíria, virou um jargão do macho escroto. Do cara, o paulistano, bobão, baladeirinho, fortinho, da academia, cheio de amigo, 35 anos morando com os cara. Sabe esse tipo de pessoa? Ai, gente, desculpa se você acha que eu tô baixando o nível da conversa aqui, mas é impossível falar desse casal sem baixar o nível, porque eles demonstraram um nível de relacionamento ali desse padrão que eu tô falando aqui. O cara, ele deu todos os indícios, você entende o que eu tô falando? De que o relacionamento com uma menina ia ser desse jeito, dessa forma. Tanto que o mais sensato do rolê todo, do reality show inteiro, que foi o pai dele, disse, ela é muito mulher pra ele. E ele falou, ela é muito mulher pra ele, em vários sentidos, gente. Por outro lado, a Daiane carrega algo nela que é nítido. Para quem entende ou não de comportamento humano, consegue perceber a impressão que dá. Para mim, aparentemente tá escrito na testa dela. Eu vivi todos os relacionamentos, praticamente, foram abusivos. Porque ela se comporta de uma maneira em que leva os relacionamentos a serem dessa forma. O que eu fiquei feliz, olha, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Gente, é muita coisa que eu poderia falar sobre o comportamento dela, mas eu acho que vocês já entenderam tudo. Por quê? A audiência desse canal é uma audiência inteligente, uma audiência que se preocupa com isso, que presta atenção nisso, que fala disso. Eu sei que eu não vou precisar falar tantas coisas, porque vocês já entenderam. Mas perceba que ela repete o padrão de comportamento, porque ela tá começando a descobrir quem ela é agora. Ela tem necessidade de fazer certas coisas e de mostrar certas coisas que só vão atrair pessoas como o Rodrigo para a vida dela. Captou a minha mensagem? Então, eu achei muito legal, muito inteligente, muito interessante e muito legítimo da parte dela ela perceber que ela tinha que encerrar esse ciclo na vida dela. Que foi o quê? Foi o falar não. Por quê? Porque seria mais um cara desse tipo que ela estaria falando sim e ia sofrer, e ia causar, trazer feridas emocionais para a vida dela. De tantos outros que já causaram, por conta dela ter sido, porque eu creio que ela encerrou esse ciclo, e tomara mesmo que ela tenha encerrado, por conta dela ter sido essa pessoa que atrai relacionamento abusivo por causa do padrão de comportamento. E outra, uma pessoa que não é seguro o suficiente e que fica implorando por afagos emocionais o tempo inteiro, que fica esperando por um príncipe encantado, certamente vai ter o fim que ela teve em todos os relacionamentos dela. Então, o que ela fez de mais certo foi a quebra da repetição de padrão, foi ter falado não. E olha, um joia para ela muito grande.
Eu admirei, eu achei ótimo. Eu não sei se ela foi aconselhada por alguém ou se foi de tanto trauma que ela já viveu na vida dela que ela não aguentava mais, ela decidiu encerrar esse ciclo, ou até mesmo terapia que ela fez. Não sei se eles tinham esse tipo de apoio lá, e eu espero que sim. E eu espero mesmo, na verdade, gente, que esse tipo de reality show, que muitos acham desnecessário, babaca, tipo de programa que não acrescenta nada, na verdade ele acrescenta muito, e que ele acrescente muito mais ainda na vida das pessoas solteiras que assistirem esse tipo de reality show. Aquilo é verdadeiramente os tipos mesmo que acontecem, sabe? Acho que foram muito bem selecionados os tipos de casal, os estereótipos que foram juntados ali. Eu achei muito válido, muito bom para estudo de comportamento. E se você é solteiro, atente-se aos sinais, porque as pessoas dão sinais. E me segue aqui nesse canal, assiste os meus vídeos de temperamentos e de comportamentos, relacionamentos abusivos, dependência emocional e tudo que a gente fala aqui, para você errar o mínimo possível, acertar o máximo e ser verdadeiramente feliz no seu relacionamento, tá bom, meus queridos? Comenta aqui embaixo se você gostou, se você quer mais vídeos desse tipo, mais vídeos falando de relacionamento, sei lá mais o que você quer sobre isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.